Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao canal House Best. Esse vídeo acho que já tentei fazer uns 3 vídeos e não concluí. Sobre desabafo, né? Sobre desabafo mesmo, sobre tudo, em relação a tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Das expectativas, as nossas expectativas que não estão sendo cumpridas, né? A gente aqui na França está novamente no confinamento total. Total como quem diz, né? A gente que precisa trabalhar, a gente que tem as escolas e creches fechadas. E a gente está se virando como pode. Eu sempre, já no outro vídeo que eu gravei, não editei, que com certeza não vou postar, eu tava aqui me lembrando disso, do quanto abençoada a gente é por ter o nosso trabalho, temos a nossa casa, né, temos a nossa vida em ordem por aqui, graças a Deus. Não tem tido ninguém doente na nossa família, não temos histórico, até pelo menos até agora, espero que continue assim, em nome de Jesus. Mas a gente sofre junto com os que sofrem, né? A gente tem conhece muita gente que perdeu pessoas, familiares, assim, e a gente se dói junto com essas pessoas, né? Já não sei o que eu ia falar. Sobre o desânimo, eu tinha planejado, é muito interessante, porque assim, a Bíblia tem um versículo que fala sobre isso. O homem faz seus planos, mas a resposta vem de Deus, né? Quando eu comecei aqui com a ideia do canal, eu tinha um pensamento em fazer uma coisa. Era pregar, né? Era falar de Jesus. Quem me conhece há mais tempo sabe que sempre foi assim. Sempre falei de Jesus para quem sentava do meu lado no ônibus, quem eu encontrava pela rua. Então faz parte de mim, né? Graças a Deus. Então, o papo que eu levo aqui com vocês é o que eu levaria realmente como uma pessoa se estivesse sentada aqui do meu lado, ou com qualquer pessoa que eu encontrasse, né? Não tem nada que seria diferente. Quando eu comecei a procurar informações sobre, precisa ter um jeito de colocar vídeos aqui no YouTube, né? Quando eu comecei a estudar sobre o YouTube, o que fazer, o que não fazer, a primeira informação básica era assim: você tem que falar aquilo que os outros querem ouvir. Aí eu fiz ali uma lista, né, de coisas, pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro. Aí a primeira era essa, né, a básica, assim. Você tem que falar aquilo que os outros querem ouvir. Eu digo, mas quando, menino? Justo eu, Elias Best. Um porquinho. Não, um bichinho morto ali na estrada, não deu pra ver que bicho era, mas era. Aqui nessa zona, um parêntese, aqui nessa zona tem muito. Durante a noite tem. Como é que fala sanglier? Tipo porco do mato? Tem muitos aqui, tem muitos animais, tem veado, então. Aí tem que ter um pouco de atenção na estrada. Essa hora do dia já não tem mais, porque começam os carros a rolarem e já não tem. Os animais silvestres, né? Já não saem. Já não vem assim, só são desavisados. Mas geralmente a gente tem medo dos barulhos dos carros. Mas ali tinha um bicho que foi batido, uma mãe. Olha que as meninas não estão aqui, que elas sofrem junto com a gente. Então, o que eu estava falando, eu sempre não me importei com o que os outros pensavam a meu respeito. Isso foi uma premissa minha. Desde sempre eu mantive, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu mantive ao longo da minha vida. Isso me salvou de muita coisa. De eu não ficar ouvindo aquilo que os outros pensavam a meu respeito, me salvou, me poupou de muito sofrimento durante muito tempo. Depois que eu casei, a gente já não é mais só, né? A gente já não manda só na nossa vida. Não é que outra pessoa mande na nossa vida, mas que a partir do momento que a gente casa, a gente deve satisfação para outra pessoa, né? Não somos mais sozinhos. É um que é dois e é dois que é um. É mais ou menos
essa lógica, é o casamento. Então começa a dar satisfação, essas coisas todas. E aí, a partir disso, a partir do meu casamento, eu comecei a dar mais ouvido pro que os outros falavam. E aí começou. Eu acho que eu não fui sábia nesse sentido, porque eu devia ouvir só meu marido, né? Aquilo que ouvir o que ele diz e dentro do possível ali aparar as nossas arestas e tal. A questão deveria ser somente entre eu e ele. Mas eu acho que pela falta do hábito de ouvir o que os outros falam, eu comecei a dar ouvido pros outros, sabe? Ouvi. No primeiro momento eu fiquei calada como sempre. Quando as pessoas... eu acho que eu não sei, gente, o que se passou comigo. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência também. É o famoso ser besta. Eu me encontrei numa situação em que eu tava sendo muito besta. Eu ouvia tudo que os outros diziam pra mim. Eu não fazia nada daquilo que eles pediam, como isso era... continuou. Mas sabe, quando você ouve o que os outros falam, e geralmente, quando é uma coisa ruim, né? Machuca a gente, magoa a gente. E como eu estava aprendendo a ouvir aquilo que os outros falavam, não tinha o hábito de ouvir e fazer uma peneira e recolher, como a Bíblia diz também. A Bíblia é demais. Tem versículo pra tudo, te ensina até a ouvir, te ensina principalmente a deixar de ser besta. E eu não tava fazendo isso, não tava conseguindo ouvir ali a palavra de Deus e deixando de ser besta. Eu comecei então a ouvir tudo sem peneirar, sabe? Tava entrando tudo, né? Entrando tudo. E uma coisa que deixei de ter, não porque eu quis, mas por causa das circunstâncias, é que assim, minha família é grande, né? Eu sempre tive muitas colegas, assim, amigas, carne e unha, pouquíssimas, mas colegas, sempre sim. Minhas amigas mesmo são minhas irmãs, minhas 3 irmãs. E com elas a gente sempre, com elas eu partilhava tudo, né, dentro do possível. Eu também não era uma pessoa muito aberta assim, aos meus sentimentos, era mais eu e Deus. Mas dentro do que se pode dizer, dentro dos assuntos de amizade, assim, eram com minhas irmãs. E então, depois que eu casei e vim embora pra França, não fui pra França, fui pra Europa, né? No primeiro momento não viemos direto pra cá, fomos pra Portugal. Eu deixei de ter esse vínculo, disso que era muito importante pra mim, que era falar, contar meus problemas, né? Contar aquilo que ia na minha cabeça, contar minhas revoltas, né? Desabafar como pessoa física. Porque, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, eu casei com o Nelson, a gente não se conhecia muito bem. Então, até eu ganhar a confiança para esse tipo de coisa, até ele estar por dentro de todas as minhas histórias, todas as minhas questões, todas as minhas frustrações, ainda ia levar um tempo. Então, eu tava ali, né? Na beirinha, como se fosse na praia, na beirinha ali, na parte rasinha, até me aprofundar, ele se aprofundar em mim e eu nele. E eu fui me fechando para certos assuntos, conhecendo novos assuntos e, gente, isso foi me fazendo tão mal que ao longo do tempo, a gente já vai fazer 10 anos de casado no ano que vem, né? No início do ano que vem. Eu tô antecipando, a gente acabou de fazer 9 anos. 9 anos de casado. Então, o que se passa? 9 anos de casado e só nós dois, né? A gente não tem família aqui. Como eu tava explicando pra vocês, todo mundo que eu fosse conhecer, todas as pessoas que eu fosse eleger pra ser meus amigos, ia começar ali do zero, né? Ia começar do básico até chegar a um nível de intimidade mais profundo. Pra chegar nesse nível, ia levar tempo. Então eu simplesmente me fechei. Todas as amizades que eu tinha era tudo não superficial, mas tudo profissional, digamos assim, né? Assim, só sem profundidade. Isso foi me deixando muito mal, muito mal. E aí eu pensei, não preciso falar, contar meus BOs, contar meus pepinos, minhas coisas novas, que é pra mim a novidade, o que pra mim é velho, que ainda me atrapalha, ou que é aquilo que eu tenho de experiência. Sei lá, preciso falar. E não tava conseguindo, né? Então pensei, vou usar aqui o
comecei, como eu já falei, comecei a ir atrás do que fazer, né, no YouTube. Olá, vem um ônibus ali. E aí então me vem com essa questão de que eu tinha que falar aquilo que os outros queriam ouvir. Ai, não dá, não vou não. Então é aquilo. No início eu tinha um pensamento sobre o que fazer aqui. Depois eu entendi que eu precisava fazer outra coisa. Ou pelo menos não me limitar a uma coisa apenas. A um assunto apenas, né? Quanto mais o tempo passa, mais eu vou indo atrás de informação do que fazer, do que não fazer. Eu fui ficando de saco cheio das informações que eu estava recebendo. Porque tudo estava querendo me moldar. E eu digo, não, assim não dá. Porque eu quero ser eu mesma. Eu quero ser aquela que eu sempre fui. Quero ter a liberdade que eu sempre tive de falar aquilo que eu sempre quis. E ouvir quem quisesse. Essa foi então sempre o meu pensamento. Então aqui nesse canal, nesse humilde canal, talvez você não escute aquilo que você quer escutar, mas eu entendo que aqui só vai ficar quem quer. Só vai ficar quem quer realmente ouvir. Não, eu vou ouvir as pataquadas que ele tem pra dizer. E não serão tão assim, né? Mas é isso. Então o que eu tinha pra dizer era isso. É que aqui vocês vão ouvir aquilo que eu quero dizer. Não talvez aquilo que vocês gostariam de ouvir. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu tô de óculos ainda, por causa que tava fazendo sol. Eu queria contar com vocês, né? Que vocês aqui se sintam meus amigos realmente, porque é assim que eu considero vocês. Eu falo vocês, eu fui habituada a falar, gente, há muitos anos. Desde muito cedo, eu sempre tive no meio das pessoas e fui habituada a falar com muita gente. Então, eu não consigo falar como se fosse uma única pessoa, né? Pra mim, vocês estão todos reunidos, junto comigo. Não é sozinho, me vendo num lugar. É junto, sentado, sabe, galera? Sentado, ouvindo minhas histórias, ouvindo aquilo que eu gostaria de compartilhar. E eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí do lado, que vocês se importam, que vocês gostam de ouvir aquilo que eu tenho para falar, gostam de saber da minha história, do que tem se passado comigo. Me sinto realmente importante e contente em saber que vocês estão comigo nessa, né? Que eu não tô sozinha, que eu tenho com quem contar, que eu tenho quem me ouvir. E eu fico muito contente por saber que vocês estão aí do outro lado. Continuem aqui comigo. É sempre um prazer compartilhar coisas com vocês. Já sabe, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o teu like, escreve tuas dúvidas, as tuas... tem hora que eu falo vocês, tem hora que eu falo tu. Recebam como quiserem. Aqui no bloco de informações embaixo tem algumas coisas que eu indico. Tem alguns cursos que eu indico. Tem um link para comprar livros. Tem um link aqui embaixo também. Olha, fiquem à vontade. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.